Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre equações diferenciais lineares, eu vou apresentar para vocês um conceito de campo de direções. Então, o que seria o campo de direções? Ele é um utensílio que a gente utiliza muitas vezes de uma maneira numérica, né? Então a gente programa um aplicativo que faz esses campos de direções, porque eles são um pouquinho chatos de fazer na mão, não são impossíveis, só que eles são um pouquinho exaustivos. E para que eles servem? Como eu disse diversas vezes nessa série, que infelizmente não conseguimos resolver todas as equações diferenciais de maneiras analítica, né? Então eu apresentei alguns métodos para alguns tipos de equações diferenciais, né, de primeira ordem, segunda ordem, só que eu falei para vocês que quando a gente começa a aumentar a ordem ou começa a ter coeficientes não constantes, as coisas começam a complicar bastante, ok? Então a gente gostaria de ter uma noção do resultado. Então, não necessariamente a gente tem uma expressão explícita, mas a gente tem uma noção de como é que vai se comportar, né? Então, qual vai ser a curva resultante, né? Eu falo curva porque a gente está em uma dimensão, né? Obviamente, se a gente falar em duas dimensões, qual seria a superfície, né? Ou qual seria o volume, etc, etc. Beleza? Então, o que é o campo de direções? Então, vocês têm que entender muito bem que uma equação diferencial é da maneira, por exemplo, uma equação diferencial de primeira ordem é da maneira dy sobre dx, né, que igual a, sei lá, y menos x. Né? Então, é uma equação, né, eu vou falar y menos 1. Né? Então, é uma equação que envolve uma derivada, ok? Então, é uma equação que envolve uma derivada, e o ponto importante para vocês saberem é que esse dy sobre dx nada mais é do que uma taxa de variação. Né? Então, lembre-se, né, que a derivada nada mais é do que o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Ok? Então é um limite quando h tende a zero da taxa de variação. Então se a gente tem uma curva dessa maneira, né? Então a gente tem, eu vou escrever de outra cor aqui, a gente tem uma taxa de variação, que seria a inclinação dessa curva. A gente sabe que a inclinação seria um delta y sobre um delta x, ok? E a derivada nada mais é do que esse termo quando o delta x tende a zero. Ok? Então, a derivada nada mais é do que o cálculo de uma inclinação, então de uma taxa de variação. E é isso que a gente vai usufruir para fazer o campo de direções. Então, vamos pegar esse exemplo de uma equação diferencial relativamente simples, tá? Só para eu explicar o exemplo para vocês, mas lembrando que é uma técnica para equações diferenciais mais complicadas, né? Porque se for uma equação diferencial simples, a gente sabe resolver. Ok? Então, é a derivada de y que é igual a x mais y, beleza? E a gente tem a condição limite que essa função avaliada em zero vale 1, ok? Então, simplesmente assim. Então, como é que a gente faz um campo de direções? Então, o campo de direções nada mais é do que um gráfico, ok? Um gráfico, onde a gente vai plotar, então, onde a gente vai desenhar todas essas inclinações, né? Então vai ser um campo que a gente fala, então a gente vai preencher esse gráfico com várias pequenas inclinações, então pequenos segmentos. Ok? Então a ideia aqui é calcular em diversos pontos como é a inclinação dessa curva. Ok? Então a gente não sabe se a curva ela vai fazer assim ou assim ou assim, mas a gente sabe que nesse exato ponto, né, então localmente, ela vai ter uma pequena inclinação. Beleza? Então aqui a nossa condição limite diz que no ponto a gente quer uma curva que passa no ponto 0 e 1. Ok? Então a gente quer essa condição limite. Então vamos calcular a inclinação no ponto 0 e 1. Para calcular a inclinação no ponto 0 e 1, basta substituir na equação da diferencial. Né? Então aqui a gente tem a derivada de y que é igual a x mais y, então a gente substitui x e y. Então no ponto 0, 1, então vamos ter y derivada de x no ponto 0, 1, vai ser igual, então, a então 0 mais 1, então vai ser igual a 1. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que localmente a taxa de inclinação, né, então a taxa de variação da nossa derivada, então da nossa solução, né, vai ser igual a 1, beleza? Então, se eu desenhar aqui, então no ponto 0 e no ponto mais ou menos 1 aqui, eu posso desenhar um pequeno segmento, né, que vai ter um ΔY sobre ΔX que é igual a 1, tá? Então, a gente vai subir de 1 em y e vai avançar de 0 em x. Então, ela vai ser, né, mais ou menos dessa maneira aqui. Ok? Então, a gente vai ter ΔY sobre ΔX, que é igual a 1. Então, ΔY igual a ΔX, então a gente sabe que é uma função afina, y igual a x. Beleza? Eu falei x igual a 0, no caso será aqui, né? Não ΔX que é igual a 0. Perdão. Beleza? Então, a ideia do campo de direções é você fazer isso para todos os pontos. Então, por exemplo, se eu escolher o ponto, sei lá, 1, 1, então, no ponto 1, 1, a gente vai ter que a derivada
avaliada localmente nesse ponto vai ser igual a 2. Ok? Então a gente tem um ΔY sobre ΔX que é igual a 2, então ΔY igual a 2 vezes ΔX. Então para a gente subir de Y, a gente tem que avançar 2 vezes de X. Ok? Então a gente sabe que a taxa de inclinação vai ser menor, porque a gente avança mais em X do que Y. Então a ideia, então se eu fizer aqui mais ou menos visualmente um aqui, então a gente vê que aqui vai ser mais ou menos assim. Ok? Então ΔY é 2 vezes ΔX, então a gente vai subir. Beleza? Então a ideia é você fazer para vários pontos, né? Então a gente vai ter tudo isso daqui, né, repleto de várias pequenas inclinações, ok? Então eu estou fazendo aleatoriamente, beleza? Para a gente ter uma noção do nosso resultado. Então, obviamente, vocês percebem por que a gente prefere fazer isso no computador, né? Porque a gente não vai se divertir para desenhar todo o segmento de cada ponto, né? Então a gente faz um código no computador, beleza? Que eu vou explicar, eu vou mostrar o resultado dessa função para vocês entenderem como é que é o resultado final. Então aqui a gente vê a nossa solução, tá? Então eu resolvi ela numericamente, porque eu suponho que a gente não sabe resolver analiticamente, então eu botei pro aplicativo. MATLAB ele pode dizer, tipo, quero resolver tal equação diferencial, ele me dá o resultado. Ok? A gente vai ver no futuro como que ele faz isso. Mas a gente vê aqui o nosso resultado, então a gente vê que a gente consegue ter uma ideia de como a nossa curva vai se comportar. Beleza? Então, bem simples. Aqui eu estou mostrando outro exemplo, tá? Então, isso daqui é uma equação diferencial que vem de estudos de circuito elétrico, né? Então, lei de Kirchhoff, ok? Então, é um circuito RL, para vocês que sabem um pouquinho o que eu estou falando, mas pouco importa, é só para mostrar o exemplo de equação diferencial, ok? Então, isso daqui é uma equação diferencial que só depende do tempo. Ok? Então, aqui seria a intensidade que depende do tempo. A gente tem uma equação diferencial em I. Né? Então, a gente vê aqui direction field, que seria o campo de direções, da derivada de I, que depende do tempo. E a gente vê que todas essas famílias aqui, elas se comportam da mesma maneira. Então, pouco importa se a gente começa aqui, aqui, aqui ou aqui, elas sempre vão tender para o mesmo valor. Mesma coisa em cima. Ok? Isso são chamadas de equações autônomas. Ok? Então, antes a gente tinha uma equação grande F que depende de x e y, aqui a gente só tem um grande F que depende de y, por exemplo. Ok? Então, ele só depende da altura que a gente está, mas não depende de x. Ok? Então, isso daqui se chama equação autônoma, é só para incrementar um pouquinho o conhecimento geral de vocês, beleza? Então, nesse caso específico, a gente vê que todas tendem a um limite mais ou menos 5, né? A gente vê aqui no final, que a gente vai ter um y que é igual a 5, por exemplo. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.